Esses são meus filhos, Rodrigo, Matheus e Leonardo, e meu marido, o Careca é meu marido. O Rodrigo fez FAO, o Matheus fez Poli e o Leonardo faz cinema. O Matheus fez engenharia de produção, o Rodrigo desenha, edita, faz um monte de coisa legal, inclusive os desenhos que vocês vão ver aqui foi ele que desenhou nos slides. E o Léo vai ser um cineasta, né? A gente sempre fica explorando ele para tudo que a gente precisa lá em casa. Desde antes de ser mãe, eu era professora. E a educação sempre fez parte da minha vida. Eu sempre pensei como eu vou fazer o melhor para as crianças com as quais eu trabalho. E, pensando nisso, quando eu tive filho, eu pensei em pesquisas que diziam assim, antes deles dormirem, você lê história para eles. Aí, meu marido e eu, a gente meio que se revezava. Ele contava histórias que ele inventava, e eles morriam de rir. Meu marido dormia, eles não dormiam. Aí eu pegava meu marido e depois botava as crianças para dormir. E no dia que eu ia contar, eu lia as histórias. Uma das histórias que eu contei muitas vezes era a história do rei Nu. O rei Nu era um rei muito vaidoso, um rei que gostava de roupas caras, muito especiais, ele queria sempre roupas chiques. E um dia chegou nessa cidade um costureiro. E esse costureiro falou assim, Majestade, eu vou fazer a roupa mais bacana, mais especial, mais rara, mais cara que você já viu. E aí fez. Só que ele falou, só tem um detalhe, só as pessoas muito inteligentes, muito sabidas vão ver essa roupa. E foi o que aconteceu, o rei não viu. E ele ficou meio desconfiado, assim, mas não quis falar, ele não podia dizer que não estava entendendo, né? Disfarçou bem, falou, nossa, adorei os detalhes. E a corte toda também falou a mesma coisa. Nossa, está lindo, Majestade. Acho que o senhor devia ir lá na rua, né? Todo mundo devia ver essa roupa. E ele fez um desfile em praça pública, e quando ele chegou, uma criança apontou o dedo e falou, o rei está pelado. E aí ele caiu em si e viu que ele tinha sido enganado, porque a criança gritou. E eu vejo na escola, desde que eu comecei, crianças gritando, a aula está chata, eu não estou entendendo nada. Por que eu tenho que aprender isso? Todo mundo fala o tempo todo e a gente mantém a escola e faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que a gente está vendo ali o brilho, a aula maravilhosa. Mas talvez a gente não esteja pensando se essa criança está aprendendo, se essa criança está interessada naquilo, se aquilo não está sendo chato para ela. E eu sempre pensei em fazer alguma coisa diferente. E a educação, eu já alfabetizei, eu já trabalhei em vários lugares, e logo no começo, né, quando eu comecei a trabalhar, eu era auxiliar, trabalhei do maternal ao ensino médio, hoje eu dou aula na pós, mas eu trabalhei em várias escolas aqui de São Paulo e eu sempre via uma tristeza, sabe? Um desespero assim, em algumas famílias, por conta de inclusão, de doença mental, uma tristeza, um fracasso até em alguns professores que queriam fazer as aulas mais motivadas, e uma tristeza também na escola, que não conseguia dar conta de algumas coisas. Então, faz quase 40 anos que eu trabalho nessa área. Eu trabalho agora numa fundação que tem 40 escolas no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, com 42 mil crianças em vulnerabilidade social, e eu cuido tanto da saúde mental delas, quanto da inclusão delas em sala de aula. E eu vejo que tem alguma coisa errada. Mas logo no começo da minha carreira, eu fiz uma pesquisa, porque eu alfabetizava. E eu percebia, porque eu falava com esses pais, eu percebia que algumas crianças que mantinham por mais tempo ou a mamadeira, ou a chupeta, ou comiam comidas mais pastosas, elas tinham mais dificuldade de serem alfabetizadas. Eu pensava, porque são mais infantis. Mas eu comecei a perguntar em várias faculdades se alguém sabia, e um pessoal aqui do Hospital de Clínicas de São Paulo me falou, olha, tem uma pesquisa com adolescentes nos Estados Unidos, de dificuldades de aprendizagem em adolescentes com respiração oral. Aí eu comecei a aprender o que era hipotonia, que é uma flacidez aqui da musculatura, projeção de língua, hipertrofia de adenoide, de amígdala, e fui atrás. E aí, nesse momento, eu vi que a educação não ia responder todas as minhas perguntas,
nem todas as dificuldades que meus alunos tinham. E eu comecei a pesquisar, junto com esse pessoal, a gente pesquisou com mais de 300 crianças, e a gente chegou à conclusão, realmente, que crianças respiradoras orais tinham dificuldades de serem alfabetizadas. Depois disso, a minha hipótese inicial era assim, vai ver que não oxigena o cérebro direito, nada a ver. Descobri que era porque não tinha um sono reparador, porque elas não dormiam direito. Porque na hora do sono, você consolida a aprendizagem que você tem durante o dia. Se você não dorme bem, você não aprende. Se você não respira bem, você não dorme bem. Enfim, tinham outros fatores, além da educação, que estavam lá na minha sala de aula o tempo todo. E eu me deparei com o Gardner, que é um psicólogo cognitivo, é um dos primeiros a falar da inteligências múltiplas, acho que todos vocês já ouviram falar, e ele falava o seguinte: a escola é um lugar onde uma geração mais nova aprende com uma geração mais velha habilidades valorizadas pela comunidade. E aí eu fiquei pensando, lá na Grécia, que os caras tinham aqueles tutores, os preceptores, né? Só as pessoas ricas tinham alguém para ensinar. Eram líderes, eram pessoas da sociedade, então quem tinha dinheiro ensinava. Aí aconteceu a Revolução Industrial e precisava de uma mão de obra mais especializada na Revolução Industrial. Aí o que se colocou? As salas de aula, mais ou menos como a gente tem, espero que não sejam iguais, mas mais ou menos como a gente tem hoje. Por quê? Porque se precisava de uma mão de obra mais especializada para essa fábrica. E hoje? O que a gente quer? A gente quer filhos autônomos. A gente quer pessoas autônomas, pessoas criativas, pessoas empreendedoras, pessoas que trabalhem na nossa sociedade e levem em consideração o meio ambiente, que não se autolesionem, que não pensem em ideação suicida, que tenham um autocontrole. Enfim, quais são as habilidades que a nossa sociedade valoriza? E será que a escola está trabalhando essas habilidades? Aí alguém vai me dizer, Kátia, não vem com essa história de tirar o conteúdo. Gente, conteúdo não, a gente não precisa descobrir a roda de novo, né? A humanidade levou muito tempo para descobrir tudo que a gente sabe, a gente tem um conjunto de sabedoria aí que a gente tem que passar para as gerações mais novas. A gente está há mais tempo nesse planeta e precisa falar para essa geração coisas que a gente já descobriu. A gente não vai descobrir tudo de novo. Mas será que a gente precisa dar conta de todo o conteúdo que a escola dá? Será que, além do conteúdo, tem alguma coisa a mais que a gente pode ensinar nas escolas? E eu descobri que tem. E elas chamam funções executivas. As funções executivas são funções, habilidades que a gente tem para gerenciar a nossa vida, para aprender, para trabalhar. Quais são as funções executivas? Organização. Alguém trabalha sem organização? Manutenção de tempo, controle emocional, priorização, planejamento, enfim, várias habilidades necessárias para a gente trabalhar, para a gente gerenciar a nossa vida, para a gente aprender. Mas tem uma que faz toda a diferença, que pesquisas já dizem que é a mais importante e a mais fácil de ser ensinada. Inclusive, todas as escolas, todos nós poderíamos fazer isso com os nossos filhos, nossos alunos, nós que já estamos ou na faculdade ou numa pós-graduação, e mesmo quem ainda está aprendendo, pode se beneficiar se souber. E vocês mesmos vão descobrir que vocês já usam mais ou menos essa função. Ela chama metacognição. A metacognição é uma habilidade que está num nível superior. Meta quer dizer além, acima. E cognição, pensamento, conhecimento, aprendizagem. É você entender esse processo de aprendizagem e chegar lá naquele objetivo. O que eu faço durante esse processo para chegar naquele objetivo? Então, por exemplo, se eu quero ler um texto, eu vou lá e decifro aquele texto. Isso é cognição, eu estou decifrando. Mas eu vou pensando, enquanto eu vou lendo, eu vou pensando assim, será que eu sei o vocabulário? Será que eu tenho que ter um dicionário aqui do lado? Será que eu vou conseguir ler 2 vezes antes do horário que eu preciso? Esse diálogo que a gente tem interno é a metacognição. E a gente tem que ensinar essa geração mais nova a ter esse diálogo, porque eles não vêm de fábrica sabendo estudar. E as escolas esqueceram de ensinar algumas habilidades intencionalmente para eles. Então, a gente precisa ensinar essas habilidades. As fases da metacognição são simples, são 3: planejamento, monitoramento e avaliação. E aí eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre pintei desde pequenininha,
Eu pintava tecido, assim, logo que eu comecei, acho que tinha 9 anos. E aí eu lembro que meu irmão, que é 11 anos mais novo, nasceu, e eu pintei os lençóizinhos que ele usava no berço. E eu fazia curso lá perto de casa, né? E depois eu comecei a pintar em acrílico, em tela. Eu sempre gostei de pintar em madeira. Eu fiz vários cursos de pintura. E aí, alguns anos atrás, eu resolvi pintar cerâmica. Fui planejar. Então, eu queria uma nova aprendizagem e planejei essa aprendizagem. Primeiro me inscrevi lá no ateliê, arranjei uma professora, comprei tinta, pincel, a própria cerâmica, riscamos a cerâmica. Só que eu tinha aprendido a pintar muita coisa de forma a distribuir a tinta. Todas as coisas que eu tinha pintado antes, eu distribuía a tinta. Eu pincelava assim. Mas, para aprender a pintar cerâmica, você deposita a tinta, porque a cerâmica é muito porosa. E aí, eu precisei de um par, ou de uma pessoa, um professor, que me desse esse feedback durante o monitoramento. Ela ficava do lado falando, Kátia, de novo você espalhou a tinta, vai lá, é depósito, lembra? Aí, já tinha planejado, já estava ali bem monitorada, e quando acabei o prato, o prato é queimado, né? E quando saiu da queima, eu vi que, ok, até que saiu bom, mas ali nos lugares onde eu tinha espalhado a tinta, não tinha ficado tão bom. E aí, no planejamento, a gente começa tudo de novo. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos alunos. E é isso que a gente tem que fazer toda vez que a gente aprende. Fazer esse ciclo e saber, por exemplo, que a gente não estuda matemática do mesmo jeito que a gente estuda história, por exemplo. Nos últimos 5 anos, a gente tem muita pesquisa já relacionando a neurociência aplicada à educação. A neurociência, logo que iniciou, o pessoal falava, olha, não vai ter muita aplicação no campo da educação. E tem, né? Tem muita aplicação. A gente vê não só na metacognição, mas várias estratégias para se usar em sala de aula, por exemplo. E é isso que eu estou fazendo, trazendo para a educação um pouco de ar diferente, além da própria educação, além das estratégias que se usa. Mas diz um ditado africano que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E o que a gente vê, às vezes, na escola é um jogo de ping-pong. Um jogo de ping-pong é quando você joga a bola para o outro não pegar. Mas o que eu sugiro é um jogo de frescobol, quando você joga a bola para o outro pegar, para que vocês se divirtam, para que seja bacana. A família e a escola e a sociedade têm que jogar frescobol. Tem que ser bacana para todo mundo. Não é que está um contra o outro, mas estamos todos juntos, como geração mais velha, tentando educar essa geração mais nova, e tem que ser de forma para que ela acredite que aquilo faz diferença para a sobrevivência dela. Porque, enquanto ela não acreditar nisso, enquanto ela não vê um valor, a gente vai ter muito problema ainda nas salas de aula e na educação. Eu acredito que a gente já começou a mudança. Já existem algumas pessoas fazendo diferente, algumas escolas fazendo diferentes, alguns professores fazendo diferente. Levanta a mão aqui quem acredita também. Obrigada.